Graça e paz a todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique, dando continuidade à série de mensagens expositivas no livro de Salmos. Hoje eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos a exposição do Salmo 27, que diz assim no texto bíblico: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois na adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeite com ira o teu servo, pois tu és meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixe à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esse Salmo 27, o título que aparece no original é de Davi e indica que é um dos muitos salmos escritos pelo rei Davi. É um salmo de lamentação onde se revela a fé profunda de Davi. O Salmo 27 é composto de dois movimentos de contrastes que transmitem emoções muito diferentes. Primeiro, nós temos uma declaração de confiança nos versículos 1 ao versículo 6, seguido de um lamento individual, dos versículos 7 ao versículo 12. O Salmo apresenta um forte desejo de viver na presença de Deus e chama a atenção para a necessidade de permanentemente se esperar no Senhor. A diferença marcante entre os versículos 1 e 6 e depois versículos 7 a 14 tem levado alguns comentaristas a classificar esse salmo como composto. Alguns imaginam que esse salmo tenha sido originalmente duas composições separadas que finalmente vieram a se tornar um único salmo. Contudo, dois elementos ligam essas partes tão diferentes: inimigos semelhantes e a fé em Deus. Além disso, a oração dos versículos 7 e 12 faz eco na certeza dos versículos 1 ao 6. O salmo ele pode ser dividido em duas partes. Na primeira parte, do versículo 1 ao 6, temos a segurança de Davi, um testemunho de confiança em Deus em meio aos maiores perigos. E a segunda parte, dos versículos 7 ao 14, temos a súplica individual de Davi, que brota dessa atitude de confiança. Então, nos versículos 1 ao 6, nós temos a jubilosa confiança no Senhor. Nesses versículos, Davi expressa a confiança de que Deus lhe dará vitória contra os seus inimigos. O salmo começa com uma declaração triunfante de confiança no Senhor. No versículo 1, Davi declara: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? A expressão "o Senhor é minha luz" representa a presença guiadora de Deus. A luz é um dos símbolos que descrevem Deus tanto no Antigo como no Novo Testamento. A luz indica também a libertação das trevas, que é um símbolo bíblico utilizado para o mal. A salvação junto à luz indica luz salvadora. O Senhor era para Davi como uma luz brilhando em um local escuro, dissipando as trevas, mostrando todas as coisas em suas verdadeiras formas e cores.
produzindo alegria e regozijo para o dia e afastando os medos que espreitam na escuridão da noite. Assim, Davi não precisa ter medo de coisa alguma. Por isso ele diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? A palavra fortaleza significa um lugar seguro, refúgio, frequentemente usada para descrever muros altos ou uma fortaleza rochosa. Aqui é utilizada como uma metáfora de origem militar para enfatizar a proteção estável que Deus fornece para aqueles que o invocam, indicando que Davi tinha um local seguro em que se esconder em tempos de perigo. No versículo 2, Davi retrata os seus inimigos como feras selvagens, dispostas a destruí-lo completamente. Ele diz: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. A palavra destruir, no original hebraico, significa literalmente comer, consumir, devorar, como aparece na tradução Almeida Revista e Corrigida. Essa expressão também tem um sentido figurado de caluniar. No entanto, Davi declara que os seus inimigos é que tropeçam e caem, indicando que eles foram confundidos e falharam no seu ataque, transmitindo a ideia de derrota total. Em seguida, o ataque dos inimigos de Davi é expresso em termos militares, como mostra o versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Um cerco em tempos de guerra envolvia bloquear qualquer rota de entrada e saída da cidade, frequentemente resultando em uma fome severa. Por isso, quando um exército inimigo chegava aos portões de uma cidade, a situação poderia ficar desesperadora. No entanto, Davi declara que mesmo com o exército inimigo acampado à sua volta, ele não teria medo, visto que a sua confiança estava no Senhor. Bastava Davi olhar para o passado para ver como Deus sempre o tinha libertado dos seus inimigos. À luz daquilo que Deus fez no passado, ele confia que, seja qual for a circunstância, Deus nunca deixará de socorrê-lo. Woodrow Crow diz que se Deus foi fiel para você ontem, você tem razão para confiar nele amanhã. Nos versículos 4 a 6, Davi expressa o seu desejo de habitar na presença de Deus e reafirma a sua confiança de que Deus lhe dará a vitória. Ele era um homem com propósitos bem definidos e nós também devemos ter o mesmo desejo de viver em íntima comunhão com o Senhor, buscando realizar a sua vontade em todos os aspectos da nossa vida. Apesar de estar cercado por inimigos ferozes, Davi sabe que não há lugar mais seguro do que na presença de Deus. No versículo 4, Davi diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A expressão uma coisa pedir ao Senhor indica as prioridades espirituais na vida de Davi. Davi entende que a sua maior necessidade é viver na presença de Deus. A casa do Senhor é uma referência à tenda do tabernáculo, onde estava a arca da aliança, símbolo da presença de Deus entre o seu povo. Entretanto, os pedidos de Davi indicam que o seu maior interesse não era o local em si, mas a presença de Deus. Ele queria se sentir acolhido pelo Senhor. A expressão morar na casa do Senhor exprime o desejo de Davi de estar sempre na presença do Senhor todos os dias da sua vida, para que ele possa contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A palavra contemplar tem o sentido de perceber ou observar com atenção. O desejo de Davi é contemplar a beleza ou literalmente a bondade, como diz a Nova Versão Internacional, a bondade do Senhor, o que implica a ideia da busca de um relacionamento íntimo com Deus. Ele também deseja meditar no seu tempo, isto é, ele quer meditar sobre quem Deus é, bem como buscar orientação tanto para a sua vida espiritual como física. O desejo de contemplar a beleza do Senhor é seguido pelo seu anseio por um refúgio secreto.
por um refúgio seguro, como mostra o versículo 5, que diz: pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, ele me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. A expressão no dia da adversidade literalmente significa no dia mau. Parece estar relacionada ao cerco de um exército inimigo, como diz o versículo 3. Davi é suficientemente realista para reconhecer que Deus, na sua vontade soberana e secreta, pode permitir certo fardo de aflição sobre os seus filhos e escolher não resolver todos os seus problemas ou remover todas as suas dificuldades. Porém, Deus nunca nos deixa desamparados. Embora Deus nem sempre livre o seu povo da adversidade, ele os livra do mal e do desespero da adversidade, sustentando o espírito daqueles que confiam nele. Por isso, Davi diz que no dia da adversidade ele me ocultará, ou seja, esconderá no seu pavilhão. O seu pavilhão que literalmente tem o sentido de no seu abrigo, indicando a ideia de refúgio. Esse lugar de abrigo ou refúgio está intimamente ligado ao recôndito, que significa literalmente esconderijo ou lugar secreto do tabernáculo, onde Davi seria acolhido pelo Senhor. Davi retrata o privilégio da proteção divina como estando escondido no refúgio ou no abrigo do Senhor. Tal refúgio não consiste de muralhas ou de portas robustas, mas na proteção divina. No Antigo Oriente Próximo, quando um convidado entrava na tenda do seu anfitrião, esse era pessoalmente responsável por sua proteção, por sua provisão, de modo que a tenda frágil se transformava numa fortaleza. A confiança de Davi na proteção de Deus inclui a declaração: elevar-me-á sobre uma rocha, na parte final do versículo 5. O verbo elevar-me-á tem o sentido de ser colocado acima de toda a tribulação. A palavra rocha, usada aqui no original hebraico, significa uma parede rochosa ou um bloco rochoso, e refere-se a um lugar seguro e elevado. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é a rocha de Israel, que retrata o seu poder e disposição para proteger o seu povo. A rocha que Davi se referia não se tratava de um lugar físico, mas do próprio Deus, que representa uma fortaleza elevada e invencível para o seu povo, transmitindo a ideia de total segurança. Dessa forma, Davi sabia que seria posto fora do alcance dos seus inimigos. Assim, Davi pode declarar no versículo 6: agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. A cabeça erguida é um símbolo de confiança, de exaltação e de restauração. A ideia de que Davi será exaltado enquanto os seus inimigos serão humilhados. Fora do alcance do ataque dos seus inimigos, Davi declara o seu propósito de apresentar alegremente as suas ofertas de gratidão ao Senhor. A palavra júbilo, usada aqui, literalmente significa gritos de alegria. Provavelmente descreve um grito de vitória. A palavra hebraica usada aqui é frequentemente usada em contextos militares. O salmista grita jubilosamente por causa da vitória, visto que o Senhor o tinha salvado. Nos versículos 7 ao versículo 12, nós temos uma súplica de confiança. Aqui uma transição de uma confiança triunfal para um apelo suplicante. O tom e a atmosfera de triunfo e confiança mudam subitamente para um temor ansioso, indicando que as circunstâncias mudaram ou a preparação do louvor está completa e Davi se volta para a necessidade do momento. Davi roga a Deus para ouvir o seu clamor, guiá-lo, livrá-lo dos seus inimigos que o acusam de forma injusta. Neste ponto, a oração se torna mais fervorosa, mais urgente. No versículo 7, Davi pede: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me.
Charles Spurgeon diz que a piedade ou misericórdia é a esperança dos pecadores e o refúgio dos santos. Depois de proclamar a confiança em Deus, Davi pede a sua ajuda. A confiança de Davi serve de base para a sua petição e a expectativa de que o Senhor o responderá. A oração de Davi nasce do convite divino que surge em seu coração e lhe apontava o caminho da presença de Deus. No versículo 8 ele diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Em resposta ao convite do Senhor, Davi reafirma o seu desejo de buscar a face de Deus e a sua presença. Buscar a face de Deus é a principal característica dos crentes verdadeiros que desejam a comunhão com o Senhor. Em todo o Salmo, buscar a presença de Deus, ou seja, viver em comunhão íntima com o Senhor, é o maior desejo de Davi. A presença divina no dia da adversidade mostra que Deus nunca o abandonará. Assim, no versículo 9, Davi ora: não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, não me desampares, ó Deus da minha salvação. A face de Deus indica a sua presença pessoal. Algumas vezes parece que Deus esconde o seu rosto para atrair-nos a um nível de entrega total e confiança nele que de outra maneira nós não ousaríamos adotar. Matthew Henry diz que o tempo de Deus para ajudar os que nele confiam chega quando todas as demais ajudas falham. Ele é o melhor amigo, melhor que os pais terrenos são ou podem vir a ser. No versículo 10, Davi declara: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ao falar de seus pais, Davi muito provavelmente está usando uma linguagem hipotética, pois não há qualquer menção de que os seus pais o tenham abandonado alguma vez. Contudo, o objetivo é demonstrar que mesmo as pessoas mais próximas e mais queridas de Davi, se pudessem abandoná-lo, o Senhor o acolheria em seus braços de amor e cuidaria dele. Muitas pessoas tiveram a triste experiência de serem abandonados pelo pai ou pela mãe, mas as Escrituras mostram que Deus cuida de nós amorosamente como o pai e a mãe cuidam dos seus filhos. E apesar dos pais dificilmente abandonarem os filhos, é certo que Deus jamais abandonará aqueles que são seus. Uma vez que Deus não abandona os seus, Davi busca ajuda e também direção. No versículo 11 ele pede: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Aqui, Davi pede que Deus o ensine, o guie em retidão, para que ele possa escapar das ciladas dos seus inimigos. No versículo 12, Davi diz: não me deixes da vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Se Deus entregasse Davi aos seus inimigos, ele seria despedaçado e totalmente devorado, sem nenhuma piedade ou compaixão. Além disso, esses inimigos espalhavam calúnias ou falsas acusações contra Davi. Eles eram aqueles que respiravam crueldade, a crueldade da palavra cortante e mentirosa, uma forma de provocação que, infelizmente, não é desconhecida hoje em dia. Nos versículos 13 e 14, Davi retorna à atitude de confiança da primeira parte do Salmo e termina com um encorajamento para a esperança. Davi estava confiante de que Deus estaria respondendo à sua súplica. Por isso, no versículo 13, ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. A terra dos viventes significa nesta vida. Davi, obviamente, passava por uma provação, porém estava confiante de que Deus o ajudaria, estando ele ainda vivo. Charles Spurgeon diz que a esperança é o bálsamo do céu para a tristeza de hoje. Davi conclui o Salmo com uma ordem no versículo 14, para esperar no Senhor. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esperar pelo Senhor não significa uma atitude de passividade, mas sim de continuidade na oração
e expectativa confiante até que chegue o tempo oportuno de Deus responder às nossas orações. Esperar pelo Senhor descreve uma grande esperança e expectativa de libertação. Aqueles que esperam em Deus podem estar certos de que Ele cumprirá as suas promessas. Pois, como diz Hebreus 6:12, pela fé e pela paciência herdamos as promessas. John Blanchard diz que muitas vezes esperar uma resposta faz parte da resposta. Concluindo, nesse salmo, Davi nos ensina que quando conhecemos o Senhor e confiamos nele, recebemos a sua ajuda para superarmos os medos que podem paralisar a nossa vida. O medo e a fé não se suportam, um sempre expulsa o outro. O medo é uma sombra escura que nos envolve, paralisa e, em última instância, nos aprisiona dentro de nós mesmos. Os nossos medos estão direcionados a muitas áreas. Medo do desconhecido, medo da doença, da morte das pessoas, medo de perder o emprego, medo de ataques inimigos, medo de ser mal compreendido, rejeitado, criticado, esquecido ou injustiçado. O que torna os problemas ainda piores é o fato de que justamente aquilo que tememos frequentemente ocorre. E às vezes, pior do que imaginamos. No entanto, a bondade do Senhor é o antídoto para todo temor em meio às tribulações. Se desejamos dispersar a escuridão do medo, devemos, assim como Davi, lembrar que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Davi não fechou os olhos para as circunstâncias ao seu redor, mas antes voltou-se pela fé para o Senhor e examinou essas circunstâncias do ponto de vista do céu. A conclusão de Davi é que o Senhor é tudo o que ele precisa, como também é tudo o que precisamos hoje. Deus é a nossa luz, de modo que não precisamos temer a escuridão. Ele é a nossa fortaleza, de modo que não precisamos temer por causa de nossas fraquezas ou por causa dos nossos inimigos. Ele é a nossa salvação e, portanto, o socorro, a proteção e a vitória estão garantidos. Muitas pessoas, em meio à aflição, acabam dando lugar ao desespero ou então precipitando-se, mas Davi mostra que é melhor esperar calma e confiantemente no Senhor, pois a fé e a paciência sempre andam juntas. Esperar em Deus não é fácil. Esperar em Deus é uma disciplina espiritual que deve ser cultivada, pois requer paciência e prática. Muitas vezes parece que Deus não está ouvindo as nossas orações e que Ele não compreende a urgência da nossa situação. Tal modo de pensar supõe erroneamente que Deus não está no controle de todas as coisas ou que não é justo e amoroso. Na maioria das vezes, não é possível saber o porquê de Deus permitir que o sofrimento se abata sobre nós. Mas de uma coisa podemos ter certeza: sempre vale a pena esperar em Deus. O texto de Lamentações 3, versículo 24 ao 26 diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Esse texto nos convida a esperar e a ter fé no Senhor, porque ele usa frequentemente o tempo da espera para nos revigorar, para nos renovar e para nos ensinar. R.C. Sproul diz que fé envolve confiar nas futuras promessas de Deus e esperar pelo seu cumprimento. Que Deus abençoe a todos, queridos irmãos, no nome de Jesus. Amém.